Mudanças na autorização de residência da CPLP. Hoje, dia 20 de dezembro de 2024, o Parlamento Português aprovou o projeto de lei que prevê novas modificações em relação à autorização de residência da CPLP, benefícios, direitos que serão reconhecidos para os imigrantes da CPLP e para os imigrantes brasileiros. Isso é uma grande notícia e também a gente queria comentar com você sobre esse projeto de lei, sobre a possibilidade futura de um imigrante entrar como turista e solicitar essa autorização de residência, quais serão os próximos passos. A gente vai analisar tudo o que aconteceu hoje para que você possa ficar por dentro desse assunto e entender o que faz mais sentido para você, imigrante, e claro, para você conhecer os seus direitos. Então assiste esse vídeo aqui até o final, eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre a aprovação do projeto de lei que favorece muito os imigrantes da CPLP, os imigrantes brasileiros, a ter mais direitos em Portugal. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é relativo ao que previa esse projeto de lei. Existia a possibilidade da criação de uma unidade de controle de fronteiras em Portugal. Seria como se fosse um novo CEF, só que low cost, um CEF pequeno, menor, para ter mais controle das fronteiras para atender o que é exigido pela União Europeia. Entretanto, essa parte do projeto de lei foi negada no momento da votação, já havia sido informado ali quando passou pela Comissão de Constitucionalidade do Parlamento Português, já havia essa previsão que essa unidade não passaria, o Partido Socialista não ia concordar com isso, o Chega também foi contrário, então o governo de Portugal não teria essa aprovação. E sobrou a parte da autorização de residência da CPLP, que é exatamente o que a gente quer comentar com vocês nesse vídeo de hoje. E é importante falar principalmente sobre essa conquista para os imigrantes brasileiros. Vocês lembram que a autorização de residência da CPLP foi criada de uma forma excepcional, não seguindo aquele passo a passo determinado, definido pela União Europeia no momento em que você vai conceder uma autorização de residência para imigrantes que vão residir legalmente no país. E a CPLP, por não ter seguido esse passo a passo, foi um documento estranho. Ajudou muitos imigrantes, ajuda até hoje muitos imigrantes que, assim, precisam de um processo de regularização, mas foi um documento estranho, porque era uma folha de papel A4, ainda é uma folha de papel A4, que não foi renovada, não era reconhecida, não é reconhecida dentro do espaço da União Europeia, não permite o reagrupamento familiar, então priva o imigrante que tem essa autorização de residência, que é o residente legal em Portugal, de muitos direitos, inclusive o direito de ir e vir. Vocês devem ter acompanhado que na semana passada 8 imigrantes brasileiros foram deportados na França, que tinham a CPLP, foram deportados, 7 foram para o Brasil, exatamente porque não tinham a possibilidade de estar em solo francês, em solo europeu, porque só tinham a autorização de residência da CPLP. Ou seja, a CPLP foi um documento importante para os imigrantes, ainda é, mas por não ter seguido o passo a passo necessário, por ter sido uma medida excepcional do governo de Portugal, ela ainda deixa a desejar e causa muito constrangimento a muitos imigrantes. A possibilidade de você não poder reagrupar, às vezes de você até mesmo conseguir um financiamento, alguns bancos olham de um jeito estranho para a CPLP, não ser reconhecido nos países, isso são todos pontos negativos. E esse projeto de lei vem para equiparar a autorização de residência da CPLP com um título tradicional, te concedendo o direito de ter uma autorização válida por 2 anos, a possibilidade de ter a recolha de dados biométricos para que aquela autorização de residência que era um papel possa vir a se tornar um cartão mesmo de residência. Então esse projeto de lei foi aprovado no parlamento, isso é uma vitória para os brasileiros, para os cidadãos da CPLP, para que consiga desfrutar dos seus direitos. Mas eu preciso destacar que foi aprovado no parlamento e ainda precisa passar pela sanção presidencial. Outro ponto muito importante aqui nesse vídeo é sobre a possibilidade dos imigrantes brasileiros e timorenses entrarem em Portugal sem ter um visto, entrar como turista e já estando em solo português, solicitar uma autorização de residência. Essa previsão já existe na lei, já vai fazer 2 anos que isso já é lei em Portugal, entretanto, é um direito que não tem execuibilidade, ou seja, é um direito que não é exequível, não tem como você solicitar isso, a não ser que seja por uma via judicial para tentar ter acesso a esse direito. Então, o que acontece? O que houve, na verdade, foi uma edição a um direito que já está previsto na lei, que seria essa possibilidade de conceder uma autorização de residência da CPLP
para esses imigrantes da CPLP que entrarem com visto de estada temporária ou que entrarem legalmente, no caso dos brasileiros e timorenses não precisam de visto, e já estando em solo português, buscar uma autorização de residência. Isso já estava na lei. Entretanto, isso não chegou a ser executado. E o que a gente quer saber agora é se isso vai ser levado adiante. Vou mostrar para você como já estava o texto da lei, que foi criado desde quando foi feita a CPLP, que tinha a possibilidade já prevista em lei de um imigrante entrar como turista e solicitar essa autorização de residência. Já tem até casos de concessão desse direito pela via judicial, mas na prática isso não estava acontecendo porque precisava ter uma regulamentação de acordo com o interesse do governo de Portugal. Então vou te mostrar como estava e como passará a ter qual será o texto que vai estar presente quando for autorizado, quando for de fato sancionado pelo presidente aqui de Portugal. Vamos lá. Como estava? Quando o requerente estiver abrangido pelo acordo da CPLP e for titular de um visto de curta duração ou tenha uma entrada legal em território português, em território nacional, e é importante destacar o seguinte, quem entra como turista está entrando legalmente com o objetivo de turistar, então você tem excepcionalmente a possibilidade de solicitar essa autorização de residência. Pode solicitar uma autorização de residência temporária superior a 90 dias e inferior a 1 ano, renovável por igual período. Essa forma é como já estava ali previsto na legislação portuguesa. Como vai ficar com a aprovação e sanção do presidente de Portugal o novo texto legal que vai ser editado que traz a possibilidade de você entrar como turista futuramente e poder solicitar uma autorização de residência. Quando o requerente estiver abrangido pelo acordo CPLP e for titular de um visto de curta duração ou tenha entrada legal em território nacional, que seria uma entrada como turista, pode solicitar uma autorização de residência temporária. Ou seja, você percebe que não há tanta mudança na lei. O que se espera é que depois disso, depois dessa aprovação e sanção do presidente, haja de fato uma regulamentação para que você entenda como isso vai de fato acontecer. É importante lembrar que desde 2022 existe ali o portal para o pedido de autorização de residência da CPLP, que tem 3 campos. Um para quem fez manifestação de interesse até 2022, outro para quem tem visto consular e tem um campo que é bloqueado para quem não tem visto consular. E existem pessoas que estão dizendo que com a aprovação dessa lei, esse campo será aberto. Entretanto, gente, eu preciso ser bem honesto com vocês. Depois que passar pela sanção do presidente, a gente vai ter esse direito já em vigor. E a gente vai precisar de uma regulamentação. Por quê? Eu preciso ter esse direito e preciso saber como eu acesso esse direito. E isso é o que a gente vê muito em Portugal. Leis que são aprovadas que passam meses até ter uma regulamentação. Ou seja, é um avanço, é uma conquista a possibilidade de você ter uma autorização de residência da CPLP com duração de 2 anos, um cartão com recolha de dados biométricos e também é uma boa possibilidade para o imigrante brasileiro poder entrar em Portugal e já estando em solo português, poder solicitar uma autorização de residência. Agora, a gente precisa saber como isso vai acontecer. O governo de Portugal, em toda a tratativa desse projeto de lei, em momento algum fez a menção de que isso seria voltado para permitir a possibilidade dos imigrantes entrarem como turista de qualquer maneira e se regularizar. Pelo contrário, na semana passada, o governo de Portugal estava reafirmando sobre a necessidade do visto, reclamando sobre a manifestação de interesse que trouxe muitos imigrantes para Portugal. Então, esse governo tem o objetivo de fazer com que as portas estejam abertas, mas não escancaradas, de modo que você consiga imigrar e ter os seus direitos, mas também não vai ser de qualquer jeito. Então, muito provavelmente, essa possibilidade de você entrar como turista em Portugal e solicitar uma autorização de residência vai precisar, isso é obrigatório, ter uma regulamentação, e nessa regulamentação a gente vai saber quais serão as regras do jogo. Então, para que a gente possa jogar esse jogo, a gente tem que conhecer as regras. E para que a gente conheça essas regras, tem que ter uma lei regulamentando esse direito. E também foi informado pelo governo de Portugal que a prioridade é regularizar os imigrantes que já estão no país. Imigrantes que já têm uma autorização de residência da CPLP e precisam ter as suas entrevistas marcadas para poder recolher os dados biométricos para aí sim receber o seu cartão de residência. Então a gente está falando aí de mais de 150 mil pessoas que precisam ser atendidas para que eu consiga atender um novo fluxo de imigrantes que vão estar chegando. Então a gente precisa aguardar para entender como isso vai ser, ter noção de que Portugal enfrenta uma dificuldade muito grande para conceder os direitos pela via administrativa, então tem imigrantes com dificuldade para renovar sua autorização de residência, imigrantes que estão chegando com visto, estão sem agendamento, imigrantes que estão tentando se regularizar em Portugal e não conseguem. Então,
sobre essa possibilidade de entrar como turista e chegar em Portugal e resolver, a gente precisa ter muito cuidado para saber como isso vai acontecer, para que você não corra o risco de chegar no país e ficar aguardando indefinidamente como turista sem ter como se regularizar, sem ter como fazer documentação, sem ter como viver em Portugal e usufruir dos teus direitos. Então a gente precisa entender como será, precisamos saber, já informei para vocês também que precisa passar pela sanção do presidente e ter a regulamentação para a gente saber como isso vai de fato acontecer. Aqui nesse canal a gente vai sempre atualizar vocês sobre os principais pontos. E exatamente por essa responsabilidade de sempre trazer o melhor conteúdo para vocês possível, eu preciso alertar aqui. Ainda não temos uma lei em vigor, ainda não sabemos como isso vai acontecer. O que a gente tem é um avanço muito importante, que é a aprovação no parlamento. Então, Henrique, eu posso viajar a Portugal amanhã como turista e me regularizar? Não. Eu posso viajar amanhã? Não sei. A gente precisa saber como isso vai acontecer. Pode demorar meses, como pode demorar semanas. A gente está entrando agora em recesso, o parlamento vai entrar em recesso, então eu imagino que ali em meados de janeiro, no final do mês de janeiro, a gente tenha atualizações importantes sobre isso. Mas a gente vai precisar de regulamentação, precisamos entender como isso vai acontecer e você também vai ficar por dentro de tudo aqui no Direito Além das Fronteiras. Hoje, a forma que você tem, e sempre vai ser a forma mais segura para quem pensa em migrar para Portugal, é solicitar o teu visto de residência. Não recomendo você entrar como turista antes de ter direitos, antes de saber como as coisas estão acontecendo. Então continua seu planejamento, comemora essa vitória para os imigrantes, que é ter a possibilidade de ter uma renda CPLP igual um cartão de residência tradicional, mas também continua focado no teu planejamento financeiro, se organizando em relação à documentação, em relação também às datas, para que você possa usufruir de tudo que Portugal tem para te oferecer. Hoje o caminho para isso é através de um visto de residência. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos sobre todos os tipos de visto de residência para quem pensa em morar legalmente em Portugal. Visto de procurar trabalho, visto de estudos, visto de trabalho. Então você pode ficar por dentro. Maratona os vídeos aqui que você vai ficar por dentro das notícias, saber como fazer a aplicação do teu visto e como você vai fazer também para chegar legalmente em Portugal. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações, comenta aqui, eu quero saber a tua opinião e já deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa saber dessas informações e dessa forma você ajuda o nosso trabalho. Agradeço a tua atenção, já estou esperando o próximo vídeo. Até mais!